Esse conteúdo não substitui a leitura do livro. Compre o livro pelo link na descrição e ajude o canal. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem centrais de O Futuro de uma Ilusão, do Freud. Vamos pegar uns trechos para explorar o que ele pensava sobre cultura, sociedade e, claro, o papel das crenças religiosas, né? Tudo pela lente da psicanálise. Pronta para essa análise? Opa, com certeza. Freud realmente nos desafia, né, a pensar nas bases psicológicas da civilização e como a gente lida com as dificuldades da vida e de viver junto. Ele começa definindo cultura de um jeito bem amplo, né? Tudo o que nos diferencia dos animais. Conhecimento para dominar a natureza, regras sociais. Exato. Mas ele já aponta uma tensão ali. A cultura exige que a gente abra mão de impulsos, exige trabalho. E isso, para ele, gera uma hostilidade. Uma coisa quase que natural do indivíduo contra a cultura. Sim, e essa hostilidade é um ponto-chave. Freud sugere que, olhando para a história, a civilização parece ter sido construída na base da coerção mesmo, imposta por uma minoria ali que soube como conseguir poder e bens. E a visão dele da natureza humana entra forte aí, né? Totalmente. Ele acredita que a gente tem tendências meio destrutivas, antissociais, sabe? Que são inerentes. Para ele, a maioria das pessoas não abre mão dos impulsos ou trabalha de boa vontade. Precisa de alguma pressão, alguma liderança. Isso não soa um tanto, sei lá, pessimista? Essa necessidade de coerção? Olha, é uma crítica que sempre aparece. Mas para o Freud, não era pessimismo. Era mais um realismo psicológico, entende? Ele via que, sem essa pressão da cultura, os impulsos mais egoístas, agressivos, tomariam conta. A vida em sociedade ficaria inviável. Por isso ele até questiona se daria para ter uma cultura só na base da razão, sem essa repressão toda. Se seria sustentável, né? Entendi. E seguindo essa lógica, ele argumenta que a cultura não se basta com regra e coerção material. Precisa de algo mais, um patrimônio psíquico. Ferramentas psicológicas para a gente aceitar os sacrifícios. Exato. E aí que entram as ideias religiosas. Aqui a coisa fica interessante. Pois é, e o fascinante é como ele analisa a função psicológica disso todo. Freud diz que os deuses, a religião, têm uma função tripla. Primeiro, ajudariam a lidar com o medo da natureza, sabe? Dando um rosto humano para ela, tornando menos impessoal. Faz sentido. Segundo, nos ajudariam a aceitar a dureza do destino, a morte principalmente. E terceiro, ofereceriam uma espécie de compensação pelos sofrimentos, pelas privações que a vida em cultura impõe. Uma compensação. Essas ideias, nascem direto da nossa necessidade de amparo. Aquela coisa bem infantil mesmo, de precisar de proteção. E isso leva direto para a tese mais famosa, talvez a mais polêmica do livro, que as ideias religiosas são ilusões. O que ele quer dizer com ilusão aqui exatamente? Ótimo ponto. E ele define isso com cuidado. Ilusão, para o Freud, não é a mesma coisa que um erro factual, tipo, achar que a Terra é plana. Isso seria um erro por falta de dado. Certo. E também não é uma ideia delirante, que bate de frente com a realidade, tipo, acreditar que pode voar sozinho. Ok. Uma ilusão é uma crença que vem, fundamentalmente, de um desejo muito forte. E no caso da religião, seriam os desejos mais antigos, mais potentes da humanidade. Desejo de proteção, que lembra a figura do pai, desejo de justiça, uma ordem moral no universo, e de continuar vivo, né? A vida após a morte. Ah, então a força da religião viria da força desses desejos mais profundos nossos. Exatamente. A força da ilusão religiosa estaria na força desses desejos que vêm lá do desamparo infantil, da relação com os pais, o que ele depois chamaria de complexo paterno, né? Aquelas emoções, conflitos não resolvidos com a figura paterna. Entendi. E Freud bate na tecla que essas doutrinas, diferente da ciência, não se baseiam em prova racional, em observação. Se baseiam na tradição, em textos antigos e, crucialmente, numa espécie de proibição interna de questionar. Nossa, ele até compara a religião como uma neurose obsessiva universal da humanidade. Algo ligado a essa fase infantil do complexo paterno. E sugere que a gente precisaria superar isso.
Como? Com uma educação para a realidade, valorizando o intelecto, o logos. Essa comparação com a neurose é forte, né? Para ilustrar a ideia dos rituais das crianças que servem para lidar com ansiedades profundas, só que coletivamente. Mas ele tem uma esperança, sim, ainda que meio cautelosa, Uma esperança de quê? de que a humanidade possa eventualmente largar essas ilusões que consolam. Assim como uma criança, ao amadurecer, supera neuroses infantis. Ele aposta no logos, a razão, o intelecto, a ciência como guia para essa maturidade. Mesmo reconhecendo que não é fácil. Sim, ele mesmo diz, a voz do intelecto é baixa, mas é persistente. A ciência seria a ferramenta para encarar a realidade, nosso desamparo no universo, sem precisar dessas muletas ilusórias. Mesmo que os resultados da ciência sejam sempre parciais, né? E venham aos poucos. Exploramos então essas ideias bem provocadoras do Freud. A cultura, como essa balança tensa entre proteger e reprimir, e a religião como esse sistema complexo de ilusões, nascido de desejos muito humanos para lidar com a nossa vulnerabilidade. Fica a pergunta sobre o que fazer com tudo isso, né? Pois é. E talvez uma reflexão final para quem os acompanha, se as crenças religiosas, como Freud sugere aqui, são construções psicológicas tão poderosas para dar sentido e consolo para a gente diante desse desamparo básico da vida. Que outras ilusões, talvez menos óbvias, sabe, na política, na sociedade, na economia, até na vida pessoal, podem estar aí hoje, mudando nossas escolhas, nossa sociedade, e que também são alimentadas por desejos parecidos. Desejo de ordem, de proteção, de significado, de pertencer a algo. Fica a questão.